Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira, e é sempre um privilégio dividir esses momentos com você que curte o programa, que participa do programa, que interage, que ajuda na nossa construção, que se interessa pelo debate teológico de qualidade. Lembrando sempre que o nosso objetivo aqui é incentivar você a buscar as respostas, a estudar, a pesquisar, a orar sobre esses temas e assuntos, para que você, obviamente, cresça em conhecimento, entendimento e sabedoria também, tá bom? Antes de apresentar os convidados, já deixa aqui meu perfil no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, e deixo aqui meu agradecimento a todos que passam por lá. Recebo muito carinho, que só mostra como o alcance do Vejam Só é gigantesco e como o programa realmente cumpre seus objetivos, muito feedback nesse sentido. Comecei a estudar, comecei a procurar cursos de teologia e tudo mais, e as pessoas crescendo e avançando nessa questão, e é esse realmente o nosso objetivo. Então, seja bem-vindo, tenho certeza que você vai curtir demais a nossa conversa de hoje, que eu vou apresentar o tema na sequência. Primeiro, os nossos convidados. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios, para estrear no programa Vejam Só, o pastor Gary Haynes, ele que é do Movimento dos Discípulos. Pastor Gary, graça e paz, uma ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Que privilégio estar aqui contigo. Já faz alguns anos que eu não passo nesse programa, porque quebrei meu pescoço, fiquei alguns anos fora de cena, mas estamos estreando de volta aqui contigo. Pô, então estreando comigo, né? Deve ter participado com o reverendo Weber, então seja bem-vindo novamente, pastor Gary. É uma alegria recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Para a gente começar, vou pedir para o irmão falar um pouquinho sobre o Movimento dos Discípulos e, obviamente, para quem se interessar, como é que consegue informações sobre, por favor. Combinado. Deus falou muito no meu coração sobre algo que Jesus enfatizava: ser discípulo de Jesus. Não apenas discipulado como um curso de 3 meses. Viver uma vida toda como discípulo. E esse nosso movimento é isso, chamando as pessoas a abraçarem a identidade de ser verdadeiros discípulos de Jesus, e que isso faz você ser uma espécie de força especial de elite no exército de Deus. Boa. Gostei do força especial. Muito bom, muito bom. Pastor, vou pedir também para o irmão falar um pouquinho sobre o livro, Por que Deus Ama Pessoas Atrapalhadas, e a foto da capa aqui do vaso, né? Ou até uma xícara quebrada. Eu me identifico muito porque eu tenho o poder de quebrar muito as xícaras lá em casa. Eu me identifiquei. Essa aí é uma arte japonesa chamada kintsugi, que é quando quebram a xícara, em vez de jogar fora, eles pegam laca e pó de ouro e ressignificam a xícara, deixando as marcas agora embelezadas. E a ideia é que é isso que faz Deus na vida da gente, né? Em vez de jogar a gente fora, ele restaura, ele faz algo novo em nós, né? Quando nós estamos moídos pelo mundo e a vida, né? Então, esse livro é sobre isso, porque Deus ama pessoas atrapalhadas, e, né, a maioria das pessoas, ao ler o primeiro capítulo, estão falando que eles choram. Então... Ih, rapaz, então já vou preparado aqui com os lenços para leitura, porque me interessei demais, além de ser um trabalho editorial muito bonito, muito bem feito, né? Capa dura, interessado pelo conteúdo também. E se você também se interessou, fica aqui, obviamente, a nossa indicação. As redes sociais do pastor Gary já apareceram aí, por lá você pode solicitar outras informações também. As redes sociais, né, então, que estão na tela aí, Instagram seria PR Gary Haynes. E se você quer saber mais desse movimento interdenominacional, não te chamamos para sair da sua igreja, é só para te abençoar e fazer você crescer. Então é osdiscípulos.org.br, aí na tela. Isso, todas as informações apareceram. E nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só, chega por lá que você vai ter as informações lá também. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber nesta noite, ele que é um parceiro, um amigo aqui do Vejam Só, o pastor Luciano Scala, ministro da comunidade evangélica Vale de Bênção. Pastor Luciano, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo novamente, meu irmão. Boa noite, Zeca, paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Pastor Gary, prazer conhecê-lo. E que Deus abençoe todos vocês que estão conosco. Muito bom estar aqui de volta, muito bom estar nessa casa. E vamos falar deste assunto, né, espinhoso. É um assunto que ele é muito debatido, né? E vamos falar sobre ele hoje. Sem dúvida, traz muitos questionamentos. Vamos ver o caminho que nós vamos tomar aqui diante de algumas posições e teorias que nós temos. Bom,
Mas antes vou pedir as informações da igreja e, obviamente, pastor, dos trabalhos que vocês realizam ali na comunidade, por favor. Bom, eu sou pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção. A nossa igreja fica em São Paulo, na periferia, na Vila Brasilândia, na rua José Benedito Pinto, número 75. E os dias de culto, Zeca, às terças e quintas, às 8 da noite, e aos domingos, às 10 e às 18 horas. E além da igreja, eu sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção, que é um braço da nossa igreja que realiza 4 grandes missões. A primeira delas na Brasilândia, nós assistimos pelo menos de 30 a 40 famílias semanalmente, nós apoiamos essas famílias na alimentação delas. Nós temos um trabalho nas ruas daqui de São Paulo, nós distribuímos centenas de refeições toda sexta-feira. E você pode conhecer mais dos meus projetos, mais dos projetos do Instituto Viver na Bênção, através do nosso Instagram, que é o @Instituto Viver na Bênção. E além desses 2 projetos, nós temos a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos em Mairink e a nossa missão humanitária em Moçambique, na África. E é sempre bom quando eu venho aqui, porque pessoas conhecem o projeto e pessoas apoiam o nosso projeto. Então, eu quero agradecer desde já esse espaço que vocês sempre dão para a gente falar dos trabalhos. E aqueles que quiserem conhecer mais, pode ir lá no Instagram ou no meu Instagram, que é o @Luciana Scala. Sem dúvida. Inclusive, tem multiformas, né, de apoiar. Então, entra lá no Instagram, fala com o pastor Luciano, tenho certeza que vai ser sempre muito bem-vinda. Mais uma ajuda para tantos trabalhos que eles realizam ali. A gente fica muito feliz em poder divulgar esses trabalhos também. Além disso, pastor, eu vou pedir para o irmão comentar também de uma outra faceta que o irmão tem, Isso. que é de escritor. Já está indo para o 14º? 15º. Eita, quase, já bati na trave. Foi na trave. Ele não para, né? Cada vez que ele vem aqui, ele aumenta. Aí fica difícil para acompanhar. Há um livro falando sobre cura. Exato. Fala um pouquinho para a gente desse material, pastor. Zeca, esse é o meu 15º livro e esse eu falo sobre cura. É uma série de reflexões que eu trouxe na nossa comunidade. Foram 5 domingos consecutivos que eu falei sobre atitudes poderosas que a pessoa ela toma e ela começa a viver a cura, e cura num aspecto muito amplo, né? Não apenas a cura física, mas a cura emocional, a cura espiritual, e são atitudes poderosas que a pessoa, tomando elas, com certeza ela vai viver a cura. Nos próximos dias vai ter um lançamento oficial, vou trazer depois o exemplar, entregar nas suas mãos, e todos aqueles que quiserem conhecer esse material ou os outros livros, no meu Instagram também, @Luciana Scala. Boa. Obrigado de novo pelo carinho. Os contatos já apareceram e ficarão salvos lá no nosso perfil do Instagram. Então, quiser saber da igreja, dos trabalhos sociais realizados, dos materiais produzidos pelo pastor Luciano Scala, é só chegar por lá, que vai estar tudo certinho lá para você também, tá bom? Bom, vamos para a nossa conversa de hoje, então. Eu vou começar lendo o texto que dá base para a nossa pergunta, 2 Coríntios 12, versículo 7. A versão que eu vou utilizar aqui é a nova versão transformadora, né, a NVT. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Então a nossa pergunta é clara: o que é o espinho na carne que Paulo menciona aqui? São muitas as teorias e nós vamos hoje trabalhar em pelo menos 2 delas aqui no programa, tá bom? Começando com o pastor Gary respondendo, na sequência o pastor Luciano Scala também vai dar a posição dele. E aí, pastor Gary, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Obviamente ainda de maneira introdutória, depois vai ter a oportunidade de aprofundar melhor a sua visão. Bem, primeira questão é o seguinte: nós temos que ser bereanos quando a gente vem para a palavra de Deus. Isso é, a Bíblia diz em Atos 17 que quando a palavra era ensinada para eles, eles iam na Bíblia para ver se batia. Então, isso é muito importante. Mas a Bíblia também é muito importante entender que a própria Bíblia explica a Bíblia sem precisar tantas vezes de recursos externos. Então, o que me ajudou a entender sobre o segredo do espinho na carne do apóstolo Paulo de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, eu sempre via, na realidade, um pouco de confusão sobre isso. O pessoal especulando que talvez era isso ou aquilo. Mas aí vi que, na realidade, eu fiquei convencido da clareza desse assunto. Vou dar o primeiro pedaço disso aí, como vamos desenvolver o assunto, nessa primeira fala, que é o seguinte:
O primeiro ponto onde nós nos perdemos é no termo espinho na carne. Porque o pessoal fica assim, não sabíamos o que é espinho na carne, então vamos... Aí começa a especulação em cima disso. Porém, o termo não era descomunal ou desconhecido quando Paulo usa aqui. O termo é um termo usado várias vezes na Bíblia. Eu vou citar só uma delas. Em Números 33:55, na NVI, se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então, você tem várias outras passagens na Bíblia mesmo que usa o termo espinho na carne, espinho nas costas, espinho no lado e assim vai. Então, era sempre um povo ou uma pessoa que afligia e atacava o povo de Deus. Isso era o espinho na carne, né? Então, esse é o contexto inicial do assunto. Já tira um pouco da confusão se a gente entende isso. Entendi. Bom, eu fiquei com uma dúvida, mas depois eu volto aqui para perguntar. A gente pode começar a próxima fala por isso. Pastor Luciano, quero te ouvir também. Legal. Como é que o irmão responde aí a nossa pergunta? Bom, primeiro que essa fala do apóstolo Paulo, ela não é tão clara. Paulo, ele vai usar dessa linguagem. Nós sabemos que quando ele fala espinho, ele não está falando de uma forma literal. Não era um espinho literal que estava nele. Ele está fazendo ali uma metáfora. Ele está dizendo que aquilo que ele vivia era um espinho. E Paulo vai dizer que existia um propósito. E esse propósito era para que ele não se exaltasse concernente às suas grandes revelações. Ele vai dizer que ele foi até o terceiro céu. Então, Paulo vai dizer que para que essas revelações não deixassem ele soberbo, foi-lhe dado um espinho. E ao longo dos anos, muitas possibilidades foram colocadas. Então, se você for ler dentro da história dos pais da igreja, e até em teólogos mais atuais, nós vamos encontrar várias possibilidades de caminho. Por que são várias possibilidades? Porque não tem uma resposta clara, direta, olhando para as falas do apóstolo Paulo. Então, se nós olharmos dentro dessas possibilidades, aquilo que eu vejo mais coerente, em primeiro lugar, diziam que era um problema de ordem sexual, alguma situação dentro da sua sexualidade, ou pelo fato de Paulo não ser casado. Eu acho isso muito improvável. Uma outra possibilidade que colocavam é exatamente as suas perseguições, as suas lutas por conta do seu ministério, porque Paulo foi um homem muito perseguido. Eu também acho improvável, porque Paulo fala dessas perseguições em diversas cartas, e ele não vai tratar em nenhum momento como um espinho. Pelo contrário, Paulo vai dizer, por exemplo, na sua carta aos Filipenses, que tudo aquilo era para o seu amadurecimento, para o seu crescimento espiritual. E uma terceira possibilidade, que é o caminho que eu vou caminhar, Zeca, era uma enfermidade. Eu entendo como enfermidade. E como que eu me baseio, de onde que eu tiro esse fundamento? As primeiras cartas que Paulo escreveu, 1ª e 2ª Tessalonicenses. A segunda carta que Paulo escreveu, depois dessas duas, foi a carta aos Gálatas. E lá na carta aos Gálatas, ele vai trabalhar no capítulo 4 sobre uma enfermidade. Parece que Paulo tinha um problema na sua visão. E esse problema de visão que ele cita lá em Gálatas 4, depois ele vai reforçar em Gálatas 6, dizendo que ele escrevia em letras grandes. Parece que era esse problema de visão. E depois dessa carta aos Gálatas, ele escreve 1 Coríntios e depois 2 Coríntios. Então, eu entendo que esse espinho, o que dificultava para Paulo, era um problema de visão. Mas isso a gente trabalha melhor no decorrer do programa. Paz. Bom, vamos lá, né? Vamos ver aqui o que nossos convidados vão falar também, aprofundando esse assunto. Eu marquei algumas coisas que eu quero perguntar para ambos também. E pastor Guilherme, vou começar com o irmão na sua ideia do espinho. Aí numa questão mais hermenêutica, assim, da sua fala, porque o irmão fez uma associação muito boa, né, do texto de 2 Coríntios com números. Não foi números, né? O que eu citei foi números, mas tem vários outros episódios de espinho. A minha pergunta fica nessa questão. Paulo está ali escrevendo uma carta para uma igreja grega, né? Para uma cidade grega. Teria a mesma aplicação? Ele não está falando de outra coisa? Ou aquele povo conseguiria fazer essa relação com episódios do passado judeu?
Na realidade, é meio óbvio que isso é uma expressão idiomática, né? Que ele está usando, que ele entende que eles vão entender claramente. Uhum. Ele não acha que eles vão ter dúvidas sobre isso, ou ele teria explicado melhor. Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a questão é a seguinte, o que me convenceu da linha que eu estou tomando é a própria Bíblia. Porque eu vejo que todos os outros textos são baseados em especulações que tem que... fazer pulos em cima de opiniões. Eu vejo que é algo muito consolidado no nível bíblico, e eu vou desenvolvendo e mostrando dois pedaços aqui hoje. Que é o seguinte, primeiro, esse assunto não começa aqui em 2 Coríntios 12, ele começa em 2 Coríntios 11. Então, a gente às vezes tem uma mania errada de interpretar a Bíblia em só pegar... Porque a Bíblia é impressa com capítulos e versículos, beleza. Aí tem títulos em várias áreas. Aí nós achamos que onde tem um título e um pedaço, que aquele inicia e fecha o assunto. E muitas vezes não. Então, olha só, nesse caso aqui, Paulo começa o assunto no capítulo 11, e o assunto dele, na realidade, não é espinho na carne. Isso é um pedaço do assunto. O assunto é ele se orgulhar, e ele fala sobre se orgulhar nas fraquezas. Então, ele já começa a usar esse termo em 2 Coríntios 11, versículos 24 para frente. Lá ele dá uma lista de adversidades que ele sofreu. E essa lista não inclui doença. Inclui apenas e somente adversidades de ataques que dá para ver que são ataques malignos contra a vida dele. Aí, no final, em versículo 30, do 2 Coríntios 11, 30, ele fala assim, portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Então, o ponto dele é orgulho e fraqueza. E depois ele vincula esse assunto em 2 Coríntios 12, 5, logo antes da passagem do espinho na carne, onde ele fala, da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Aí, se a gente pula em cima desses termos orgulho e fraqueza na passagem clássica de espinho na carne, tudo começa a fazer um outro sentido. Sim. Bom, a gente volta aí. Deixa eu ouvir o Luciano, porque eu fiquei também com a mesma dúvida, Luciano, numa questão de aplicação da enfermidade em Paulo. Como é que nós vamos fazer isso? Logo ele, que efetuou tantas curas, que é reconhecido por isso. Sim. Não fica meio estranho ele curar e sofrer? E está enfermo? Pois é, parece Contraditório, né, pelo menos. Contraditório. Assim. Com certeza. Né? Porém... Você viu que o Gary me ajudou, que me apoiou, não é, Gary? Eu concordo com o seu ponto. Obrigado. Vamos lá. Paulo, quando ele fala das tribulações, eu não quero desconstruir, simplesmente usar a minha fala para desconstruir a fala do pastor, porque eu quero fundamentar melhor a minha fala. Claro, né? por favor. Mas Paulo, ele, quando fala das suas tribulações, ele vai falar em Romanos sobre as suas tribulações. Uhum. Ele vai falar em Coríntios, na primeira carta, ele vai falar na segunda carta. Praticamente em todas as cartas de Paulo, ele expressa essas tribulações. Até mesmo a maneira que ele iniciava a sua carta, se afirmando apóstolo de Jesus Cristo. Existe um propósito para isso, porque Paulo, até o seu apostolado, era questionado. Porém, a gente percebe, quando ele escreve aos Gálatas, que era uma situação sensível na vida dele, esta questão da enfermidade. E não sou eu que digo, é a própria palavra de Deus. Se nós olharmos, por exemplo, eu vou ler o texto para ficar melhor. Em Gálatas capítulo 4, e o versículo de número 13, ou melhor, versículo 12 diz assim: caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma forma que eu me tornei semelhante a vós, em nada me ofendestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebeste como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Daí no 15 ele diz: ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha que, se fosse possível, tereis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Então parece que Paulo, quando ele vai tratar dessa questão, é algo muito sensível para ele. Uhum. E existe também histórias que dizem que naquela região
existiam muitos casos de malária. E nós sabemos que uma das consequências de uma pessoa infectada com malária é ela ter complicações na sua visão. Me parece que isso impedia Paulo, ou melhor, limitava Paulo em seu ministério. Então, ao meu ponto de vista, parece muito mais coerente e usar as próprias falas de Paulo para dizer que esse espinho era essa situação. Apesar de ele ser apóstolo, apesar de ele ser um homem usado para trazer curas, ele também tinha. Então, parece que essa incoerência que quando você coloca, mas ele não curava, exatamente por isso. Parece que ele era pego naquilo que ele fazia, que era orar por curas. Ele tinha enfermidade. Isso acontece conosco. Às vezes a pessoa está orando por pessoas, às vezes está lá ministrando cura, libertação, e a pessoa tem um problema na vida dela. Essa incoerência atrapalha o ministério. Mas são coisas que acontecem para que nós permanecemos num patamar de humildade. Eu acho que nesse ponto final realmente consegue amarrar bem, né? Para que Paulo, que é o que ele fala no texto, né? Ele não tivesse uma vaidade. Exato. Porque o texto fala também que ele pediu cura, né? Sim. Que ele pediu cura e Deus mesmo que disse que não, né? Quer dizer, pediu cura sim, né? Pediu para que o espinho fosse retirado, né? Pronto. Melhor. Não cura. Não cura. E aí, pastor Gary? Bora lá. Assim, com todo respeito a essa posição, porque eu vim ouvindo essa posição, né, a minha vida toda, até que eu peguei e comecei a destrinchar essas passagens, mas eu não enxergo assim mais, porque a própria Bíblia desmente isso. Primeiro, está se extrapolando em opiniões, porque falar que eu tirarei meus olhos por você, olha o tamanho da letra. Assim, provavelmente Paulo não enxergava tão bem quanto antes pela velhice, porque ele estava ficando velho naquela passagem. Eu não enxergo tão bem quanto antes, mas não tenho uma doença nos olhos, né? Faz parte de envelhecer. Então, eu não entendo que ali está falando nem de doença que Paulo tinha nos olhos, é apenas que ele estava envelhecendo. Agora, essa passagem diz de forma explícita o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo e não diz que era uma doença. Porque, olha só, ele diz que o espinho na carne foi, e ele cita um mensageiro de Satanás. Ele fala, um espinho na carne, nós olhamos, de acordo com outras passagens bíblicas, era um povo ou pessoas que afligiam e atacavam o povo de Deus. Aí, em seguida, vírgula, aí ele fala que era um mensageiro de Satanás. O termo mensageiro de Satanás é traduzido, esse termo é ângelos, ele é traduzido um total de 179 vezes na Bíblia como anjo e apenas 7 vezes como mensageiro. Mas o anjo, nessa categoria, é um mensageiro, tá? Só que como é de Satanás, então entendemos que é um anjo caído, porque é o de Satanás, que fez parte da rebelião com Satanás. E que ele afligia Paulo e causava problemas e dificuldades e ataques contra Paulo vez após vez após vez. E daqui a pouco eu provo isso com mais algumas passagens bíblicas. Então ele diz de forma explícita, o espinho da carne, que era um povo que atacava o povo de Deus, era um anjo caído de Satanás, que atacava ele. Ele pediu Deus para tirar e Deus não tirou. Aí sim, que é o ponto final que todos nós vamos concordar na mensagem principal dessa passagem e vai inspirar todo mundo que está assistindo na última parte. Nós vamos estar concordando 100%, mesmo que a gente discorde alguma coisa aqui, mas é uma discordância amável, né? Mas assim, nós vamos concordar com algo que é poderoso e vai transformar para o melhor a vida de todo mundo que está assistindo hoje. Sim, que é a graça. Eu estou entendendo que o irmão está fazendo principalmente uma aplicação espiritual nisso. Mas dá para a gente, de alguma forma, colocar aí nesse mensageiro de Satanás os judaizantes, que foi provavelmente o maior embate de Paulo na pregação do evangelho? Na realidade, eles são quem que esse demônio ou esse mensageiro de Satanás cutucava. Ele utilizava exatamente eles. Eu provo isso se quiser agora ou daqui a pouco. Não, acho que vamos ouvir o pastor Luciano também, depois a gente volta aqui. Bom, pastor Luciano, na posição do Gary aqui, ele levanta essa possibilidade apenas da idade mesmo de Paulo. Mas é inconsistente, porque Paulo ele vai falar que era uma enfermidade que ele tinha. Ele vai citar isso claramente. Lá no capítulo 4, ele vai dizer, era uma enfermidade. Então, não era decorrente de velhice. No caso de Paulo, o problema de visão era uma enfermidade que ele tinha, e alguns vão dizer que era decorrente à malária. Eu acho interessante, porque se eu coloco que são as perseguições, as tribulações, eu entro em conflito com outros textos de Paulo. Eu tenho, por exemplo, um texto que eu separei para falar, de Romanos capítulo 5,
que Paulo vai falar o seguinte, versículo de número 3. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações. Aqui ele fala das tribulações. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. É interessante que Paulo ele vai falar de tribulações, e não é só aqui. Nós vamos trabalhar outros textos de Paulo falando sobre tribulação. E em todo o tempo que Paulo fala sobre tribulação, das perseguições, das afrontas, das dificuldades que ele teve com os judeus, com a dificuldade que ele teve com aqueles que estavam se convertendo, Paulo em todo o tempo vai falar que essas tribulações produziam um efeito benéfico na vida dele. Aquilo trazia esperança, aquilo motivava ele. Em todo o tempo ele vai tratar essas tribulações e perseguições dessa maneira. A enfermidade, ela não entra aqui. Paulo, quando ele fala da enfermidade, ele fala aos Gálatas. E ele vai dizer que, se fosse possível, eles tirariam os olhos. Por que Paulo usou essa expressão? Eles tirariam os olhos para me dar. Que provavelmente incomodava ele. Porque era algo agudo na vida dele, não era algo simples. Então, eu não estou aqui afirmando que era isso, mas é muito coerente achar que é isso. Tá. Porque era algo agudo para Paulo, e ele cita isso quando ele escreve aquelas igrejas dos Gálatas. E faria sentido ele pedir para Deus tirar, porque as tribulações, ele inclusive em outros textos vai dar glória, ou vai falar que isso faz parte da caminhada, né? Quando ele vai falar, eu tive perseguições, sei vivendo muito, com pouco. Exatamente. Então, assim, eu sou pastor há 22 anos. Então, assim, eu particularmente estou acostumado a passar por tribulações, a passar por frustrações, traições dentro de igreja. Eu estou acostumado a passar por isso. Infelizmente, não deveria ser assim, mas eu estou acostumado. Agora, você conviver com dor, agora você conviver enfermo em cima de uma cama, limitado, não estou dizendo que ele estava em cima de uma cama, né? Mas você que é um pastor, como no meu caso, que estou acostumado a viajar, estou acostumado a fazer a obra, ficar limitado... Ele fica dependente, né? Seguindo essa sua linha, pastor Luciano, por exemplo, ele ficaria dependente de sempre ter alguém para escrever as cartas para ele, por exemplo. Era um ponto também importante. Por isso que ele tinha pessoas também que escreviam para ele. Isso. Apesar que alguns dizem que era uma prática da época também. Então tem esse contraponto. Que os profetas também tinham. Jeremias tinha o Baruque. Ditava, né? Quer completar? Não, é o que eu penso, né? A enfermidade, ela, ainda mais no caso da visão, não tem nada mais limitante para uma pessoa do que a visão. Sem dúvida. Do que ela começar a perceber que ela está perdendo a visão. Sem dúvida. Isso deve ser muito complicado. Esses dias eu fui dar uma aula, já era noite, né? E eu utilizo uma Bíblia específica, eu sempre leio, marco e tal. Então, meu xodó, levo ela com tudo. Tava na aula e falei um texto, vamos ler o texto. O pai não conseguia ler. Muito pequenininha, página fininha, né? Eu falei, nossa, vou ter que trocar a Bíblia, meus irmãos, porque não vinha perto, vinha longe e não chegava. Mas depois eu pedi para acender a luz do templo e melhorou. Melhorou. Mais uma fala de cada um e aí nós vamos chamar o intervalo, tá bom? E aí depois no próximo bloco a gente continua um pouquinho mais. Vamos lá, Gary, quero te ouvir também sobre essa exposição do pastor Oscar. E obviamente, na fala anterior você falou que ia ler um texto aí que ia resolver tudo, né? Sim. Olha só, a gente pode passar por doença. Eu fiquei vários anos fora de cena porque quebrei meu pescoço e Deus agiu, fez milagres, eu estou aqui de volta hoje. A questão é que nessa passagem, Paulo não está dizendo que isso foi uma doença. Ele diz claramente o que foi. Se você voltar, por exemplo, para 2 Coríntios 11, 24, 25 em diante, ele já abriu esse assunto, porque ele fala que vamos falar então das minhas fraquezas. Aí ele começa a falar, 5 vezes recebi dos líderes judeus, 39 açoites, 3 vezes foi golpeado com varas, foi apedrejado uma vez, 3 vezes sofri naufrágio, certa ocasião passei uma noite e dia no mar, à deriva e tal. E ele vai, e nenhuma dessas coisas que ele cita que ele passou, essas adversidades, eram doença. Depois, em 2 Coríntios 12, 7 a 10, que é a nossa passagem-chave, no finalzinho,
ele volta a destacar que ele está falando dessas fraquezas. E em nenhum momento aqui ele fala de doença. Ele fala assim, por isso, aceito como prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições. Privações é o que ele acabou de citar. Perseguições, acabou de citar. Aflições, fraqueza, tudo é o que ele acabou de citar naquela lista anterior. Então ele deixa muito claro, foi a adversidade severa que eu passei, e foi mais do que severa, do que pode acontecer com qualquer servo de Deus. Ele, de fato, tinha um mensageiro de Satanás, que ia nas cidades que ele ficava, e Deus permitia ele ficar 1 a 3 anos numa cidade, levantava uma igreja forte, e aí Deus permitia perseguição, que aqui Paulo está dizendo que Deus permitiu isso, e com isso ele tinha que fugir daquela cidade para a próxima, tá? E aqui, 5 dos lugares que isso acontece, que linkam com algumas das experiências que Paulo acaba de citar em 2 Coríntios 11, aquela lista que não inclui doença, né? Paulo fala que ele, por causa de uma enfermidade que eu preguei o evangelho para vocês, ele não disse que era nos olhos, e eu entendo que realmente os olhos é só o mesmo motivo que o Zeca falou, que eu falei, que minha visão está diminuindo com a idade, né? Que não seria esse caso de doença, mas ele teve uma doença sim, mas eu não entendo que essa doença tem nada a ver com esse assunto aqui, não tem vínculo bíblico para isso. Isso é pura especulação só. Agora aqui, vamos agora para Antioquia, Atos 13:50. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade. Eles provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Icônio, Atos 14:5-6. Quando se formou um plano dos gentios e dos judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los, eles souberam disso e fugiram para as cidades, e assim vai. Listra, Atos 14:19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e conseguiram convencer a multidão. Apedrejaram Paulo, né? E apedrejar aqui nessa passagem uma das coisas que ele citou como as aflições que está vinculado ao assunto da espinha na carne. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Tessalônica, Atos 17:5. Mas os judeus ficaram com inveja, reunindo alguns homens perversos da ralé, formaram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. Bereia, Atos 17:13-14. Quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram lá e agitaram a multidão. Então, é o que você falou e junto. Eram judeus que eram usados por esse inimigo, né, deles, de Satanás, que incitava os judeus para incitar todo mundo contra Paulo, vez após vez após vez. E isso está tudo em 11:12, muito claramente, né? Para mim, não tem dúvida, depois que eu entendi e fiz essa exegese bíblica, eu falei, faz sentido, que ele não está falando aqui de doença. Ele teve uma doença em outro momento, em outra situação, mas isso não está se tratando de doença, e sim de adversidade constante que vinha atrás dele. Paulo sofreu muita perseguição, sim, de fato, né? Bom, vamos lá. Porque assim, eu tenho uma forma, e ainda bem que o pastor trouxe esse contexto direto aqui, porque esse aqui de é o 11, né? Exato, do 11. Porque também eu recorro ao 11, dentro do meu fundamento. Porque se nós olharmos para o capítulo 11, se a gente ler de uma forma diferente da maneira que o pastor lê, com todo respeito, Paulo vai falar: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. A gente vai começar aqui, versículo 24, colocando tudo aquilo que ele passou. Os açoites, as perseguições, os perigos. Ele vai mostrando tudo isso. Essas perseguições, essas adversidades, ele vai mostrar aqui no capítulo 11. Mais de forma específica, do versículo 16 até o 33. E o 12, ele praticamente está dizendo o seguinte: e além de tudo isso, e além de todas essas perseguições, ainda existe uma situação aqui, espiritual. Uma luta interna que eu tinha comigo aqui. E ele vai e apresenta esta situação do espinho na carne. O que eu entendo? Que além de todas as perseguições naturais que todo cristão passa por fazer a obra, além de tudo isso, ainda existia essa situação que Paulo chama de espinho na carne. Que era uma situação que ele orou, pediu para que Jesus tirasse dele, e por 3 vezes a resposta foi negativa, dizendo para ele: a minha graça te basta. Ou seja, não vou curar, você vai conviver com isso. Então, o que eu entendo, que além de todas essas perseguições e dificuldades que ele apresenta no capítulo 11, nesse trecho, ainda existia essa questão da enfermidade. Porque se a gente lê
o capítulo 11 de forma mais detalhada. Não vou ler por causa do tempo, mas se você for ler, ele não vai falar da doença. No 11 ele não fala. Então parece que no 11 ele não cita, porque não era interessante ele citar. Ele cita apenas as perseguições. E no 12 ele apresenta a situação do espinho na carne. Boa. Vamos para o intervalo e depois na volta a gente ainda vai ter mais um tempo ainda para conseguir aprofundar essas questões. E, obviamente, para a gente caminhar para uma conclusão, consideração final, né? E principalmente uma aplicação para você, porque Paulo, e agora foi como o pastor Gary citou na fala dele, independente do caminho que cada um tome do espinho, o final traz uma aplicação muito forte para todo mundo, né? Paulo vai fazer realmente essa exaltação de Cristo na vida dele, independente da dificuldade, seja ela qual for, e como Cristo cresce e dá força e poder a ele. É exatamente, acho que essa aplicação espiritual que a gente precisa fazer na nossa vida. E no próximo bloco nós vamos reservar um tempo para isso também, tá bom? Mas agora nós vamos para o intervalo, rapidinho. Antes do intervalo, eu vou deixar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira do Vejam Só. E nós indicamos para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, tá bom? Código 11 3115 0819. 11 3115 0819, anota aí certinho, ou tira uma foto da tela, né, para você poder ligar lá na secretaria, tirar suas dúvidas. A grade tem vários formatos, modelos, inclusive educação à distância também, o que pode facilitar para você que nos acompanha de qualquer lugar do Brasil, tá bom? Se tornar um aluno da grade também, tá certo? Além disso, eu deixo aqui as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente faz para você e para toda a sua família, tá bom? Jornalismo, entretenimento, programas musicais, de entrevista, de saúde. Tem muita coisa aqui na HIT, então vale a pena você acompanhar a nossa programação e, obviamente, conhecer, tá certo? Então vá aqui nas nossas redes sociais para você poder conhecer um pouquinho mais. O intervalo é rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho aí na nossa conversa, hoje falando sobre o espinho na carne de Paulo, aquilo que, como ele mesmo indica, né, era um mensageiro de Satanás para o esbofetear e não deixar que ele ficasse arrogante, né? Então, nós estamos aprendendo aqui com o pastor Gary, com o pastor Luciano, obviamente cada um deles defendendo a sua linha, né? E nesse bloco nós vamos aprofundar um pouquinho e vamos reservar um tempo, como eu falei no bloco anterior, para a gente fazer uma aplicação para você, que talvez seja a parte principal desse dilema teológico da vida de Paulo, né? Para a gente até iniciar esse bloco, pastor Gary, eu acho que caminhando também para essa aplicação, por que era algo tão importante esse espinho para Paulo, que o fez até citar isso, assim, parece que, apesar de ser uma dificuldade, era algo que para ele era super importante, né? E hoje a gente parece não valorizar as nossas dificuldades, aqui independente de qual sejam, tá? Se for doença, tal, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer da dificuldade. Por exemplo, as redes sociais, ninguém posta dificuldade, né? Sim. Hoje eu perdi o emprego, hoje fui reprovado numa prova, essas coisas assim, né? Por que para Paulo fazia tanto sentido falar sobre essa dificuldade? E aí chegou o cerne do assunto do apóstolo Paulo aí, que o assunto dele é orgulho e fraqueza. E ele diz, esse assunto de orgulho e fraqueza, ele começa desde que ele começa a citar ali aquela lista que expunha que era esse espinho na carne, né? Isso fazia parte, mas a lista é uma lista comprovando que Paulo era fraco e que ele dependia de Deus. E, de fato, nós vivemos num momento, uma sociedade que quer só aparecer sucesso, né? Eu faço questão, quando estou ensinando a palavra, de mostrar algo em que eu não tive sucesso. Às vezes, foi até humilhado, errei e tive que retomar minha postura diante de Deus para entender o que Deus, de fato, estava dizendo, como solucionar aquilo e ver Deus envolvido na história, porque o homem quer ele mesmo achar as soluções. Então, a beleza que Paulo está apresentando
é que esses pontos fracos, né, essas adversidades que ele passava, fazia ele depender de forma contínua de Deus, né, de depender da força de Deus. E uma pergunta que eu faço, Zeca, quando a gente pensa no apóstolo Paulo, se alguém fechasse os olhos e falasse, apóstolo Paulo, o que vem à sua mente? Pensa num cara derrotado ou um cara vitorioso? Vitorioso, muito, né? Cara vitorioso. Então, esse aí é o segredo do apóstolo Paulo que está revelando nessa passagem. Ele fala realmente em várias outras passagens como ele passou adversidade, citando, porque essa era uma coisa contínua na vida dele. E ele também cita como ele dependia da força de Deus. Então, essa questão é o cerne do assunto, é que a força da gente tem que vir de Deus. E ele que nos dá a vitória quando nós estamos derrotados ou não conseguimos ir. Boa. Depois eu tenho uma outra pergunta sobre a vida atual do cristão também, a partir dessa perspectiva que você tem defendendo do espinho, Guilherme. Mas antes eu quero ouvir o Luciano também nesse sentido. Sim. Pastor, por que era tão importante para o apóstolo Paulo falar disso, que os outros soubessem disso? Por que ele faz questão nesse sentido? E principalmente indo na sua linha de doença, hoje normalmente seria omitido, né? Sim. Paulo, interessante que Paulo, ele é o apóstolo que mais escreveu no Novo Testamento e em seus escritos, em nenhum momento Paulo oculta a sua condição fraca, vulnerável, em nenhum momento. Eu acho que as pessoas se identificam muito com Paulo. Eu escrevi um livro recentemente sobre as cartas de Paulo e eu percebi isso estudando sobre as cartas, que Paulo em nenhum momento ele oculta essas suas fragilidades, né? E esse espinho, é interessante também a gente destacar que tinha um propósito para isso. E o propósito era para que ele não se exaltasse pelas excelentes revelações que ele tinha. E Paulo declara isso. Agora, imagina o quanto é incoerente uma pessoa que vivia pela ação do Espírito Santo, que acreditava na manifestação dos dons, que inclusive escreveu sobre os dons, e essa pessoa ter essa limitação da doença. É como um pastor que prega salvação, prega cura, e a sua casa tem um problema. E um filho tem um problema, e o seu casamento tem um problema. Então, essa mesma incoerência que a gente encontra nos nossos discursos como pastores na atualidade, Paulo teve. Porque era alguém que falava de cura, que curou muitas pessoas através do poder de Deus. Por que ele está enfermo? Por que ele mandou o fulano tomar vinho lá por causa das suas úlceras lá? Por quê? Então, essa incoerência, esses paradoxos na vida de Paulo, mostra o quanto ele era dependente de Deus. Quanto ele dependia da misericórdia, da graça de Deus sobre a vida dele. O pastor Paulo Romero, eu tive o privilégio de ter aula com ele, né, de aprender com ele, e ele tinha uma frase que era muito marcante, que ele falava assim, né, que o nosso carisma não pode nos levar onde o nosso caráter não nos sustenta. Boa. E hoje a gente tem muitos líderes carismáticos, né, que alcançam milhões. Sem caráter. Então, Às vezes, não estou dizendo. Eu vou até fazer aqui, assim, às vezes não é nem sem caráter, mas ele chega numa posição tão elevada que o caráter dele não tem condição de sustentá-lo naquela posição que ele está. É isso. E aí que é essa aplicação que eu quero fazer contigo, Luciano. Parece que Paulo consegue entender isso, quando ele fala lá para ele não se ensoberbecer, né? Ou seja, Paulo tinha uma posição elevadíssima. Sim. Então, acho que ele mesmo cria essa consciência. Olha, se Deus não fizesse isso comigo, seja lá o que for... Eu seria soberbo e ia me perder. E coisa que a gente hoje vê, às vezes, na nossa liderança, voando tanto e lá de cima caindo, porque não tem realmente essa... E se um pastor... Desculpa, pastor. Por favor. E se um pastor, ele é coerente, sobretudo um pastor de sucesso, digamos sucesso no sentido de um pastor que tem evidência, que ele tem o seu destaque. Se esse pastor for coerente, ele sabe disso. E ele sabe qual é o seu espinho. Porque nós também temos, né? Esse ponto que nos puxa para baixo, que coloca os nossos pés na realidade. Porque seria muito, muito pernicioso você ter toda essa relação com Deus e não ter um ponto que te coloca para baixo para lembrar que você é humano, para lembrar que você é limitado. A soberba fica muito próxima. E a gente sabe que muitos que são soberbos, quando você se aproxima dele, você vê que ele tem um espinho. Só que ele oculta. Paulo mostrava, né, essa diferença.
Vamos lá, Guilherme. Então, com certeza, esse segredo espiritual que o apóstolo Paulo está revelando serve para todo mundo que está assistindo aqui hoje. Nós precisamos admitir nossas fraquezas. E Paulo basicamente diz assim, não que ele queria abraçar as fraquezas, mas ele foi forçado pelas circunstâncias e o que Deus permitiu com esse espinho na carne, né, esses constantes ataques, né, uma outra passagem ele diz assim, que ele chegou ao momento de desesperar da própria vida, mas que depois Deus resgatou e renovou a expectativa e esperança dele, né, e depois ele ainda fala que vocês ajudaram através das suas orações. Então, esse é um grande segredo de Paulo que ele está revelando. Ele tinha incríveis revelações, né? Dá a entender que ele está falando que ele que viu essas revelações do céu, né? Que ele fala ali, né? Ele fala um homem foi, mas é uma forma de falar que foi ele, né? E com essas incríveis revelações ele sabia que ele precisava se manter simples e humilde. Eu vejo isso, né? Tem grandes homens de Deus que são simples e são humildes e fazem um trabalho muito bacana. Eu tenho amizade com alguns dos filhos do missionário e uma coisa que eu achei muito bonita um dia, eu estava dando carona para um deles, né? O que ele estava me contando, ele diz: o papai não importa com as coisas, papai não quer essas coisas naturais, ele quer só servir, quer avançar a obra de Deus. Esse é o sonho dele, a visão dele, né? Então você vê nele uma humildade, né? Sim, sim. Até pela idade e o tanto que ele trabalha. Exatamente nesse sentido, assim, né? Acho que quem está próximo aqui, a gente aqui da emissora, realmente vê isso daí e, obviamente, fica muito motivado, não só na questão profissional, mas principalmente na questão espiritual, né? Como um exemplo mesmo de liderança nesse sentido. Eu ia falar, Luciano? Não. Ah, então tá bom. Então deixa eu aproveitar então, meus irmãos, porque pode não parecer, mas o nosso tempo voa. Uau. Voa. Então eu queria dar 3 minutos para cada um, para a gente fazer essas considerações finais e conclusão e reforçando assim, principalmente uma aplicação para quem nos assiste a partir dessa temática de Paulo e do espinho que a gente colocou aqui. Vou começar com o Gary, tá bom? E aí o pastor Luciano tem o privilégio de encerrar o programa de hoje, tá bom? 3 minutos para cada um, por favor. Então, eu queria deixar essa mensagem para quem está nos assistindo, porque isso não se trata só do apóstolo Paulo. Inclusive, ele é inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas coisas sobre esse espinho na carne, um adversário que ficava afligindo, atacando ele, né? Esse mensageiro de Satanás, um anjo caído, atacava ele, levantava perseguição. Provavelmente, cada 1 a 3 anos, a gente estuda a história certinho bíblica, né? Que desencadeava de novo. E assim, as coisas que ele sofreu eram duras coisas. 39 açoites menos 1 é levar a pessoa à beira da morte e não matar com a punição. O castigo com as varas é igual, ele fica perdido no mar por causa da adversidade, né, da tempestade que vem, que eu entendo também, mensageiro de Satanás agitou uma tempestade para tentar matá-lo. E eu pessoalmente já caí do barco no Amazonas, quando filho de missionários adolescente foi deixado para trás, né, e depois sobrevivi, então sei um pouco o que é o sentimento de estar pensando, será se eu vou morrer afogado aqui ou vou viver? Então, mas o Paulo, ele trazia de volta para o assunto, que é o que faz diferença na sua vida, na minha, que é, você pode confiar em Deus, você pode ser honesto com Deus, você pode abrir o seu coração, dizer, eu sou fraco, eu não consigo. Aliás, esse é o segredo de fazer grandes coisas para Deus, é saber que a força vem de Deus. E é isso que Paulo fala. Eu queria só ler essa última parte, né, dessa passagem, 2 Coríntios 12, 10, onde diz, por isso aceito com prazer fraqueza e insultos. Por isso aceito com prazer, não é porque ele gostava da fraqueza, da adversidade. Por isso que eu aceito com prazer fraqueza e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Esse é o segredo. Quando eu sou fraco, então é que eu posso ser forte em Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor Gary, pelo carinho em aceitar o nosso convite, reservar esse espacinho na agenda para estar aqui conosco. Espero que seja um retorno aí com outras oportunidades também. Obrigado, viu? Será um prazer. Obrigadão. Obrigado pelo carinho, pelas palavras também. Acho que foi super proveitoso, né, nossa conversa de hoje. Pastor Luciano, por favor, também 3 minutos aí para as considerações finais. Legal. Zeca, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a toda a produção aqui do Vejam Só. É sempre bom estar aqui trazendo esses assuntos que são muito relevantes para a nossa caminhada.
Este assunto de hoje é para a nossa caminhada de fé. E eu quero, nessa minha fala final, destacar o aspecto que Paulo orou. Ele não deixou de orar, ele orou. E ele orou para que aquele espinho fosse retirado da vida dele. E ele recebeu uma palavra negativa: não vou tirar, a minha graça te basta. E muitas pessoas hoje elas estão se frustrando na caminhada com Deus, porque elas acreditam que a oração é uma mágica que a pessoa faz e tudo que ela pede, ela é respondida. Deus ouve todas as orações, só que nem sempre a resposta de Deus é aquilo que nós gostaríamos. E quantas pessoas que talvez estão assistindo agora, em cima de uma cama, e já oraram, tem fé para isso, já oraram, já até oraram por outras pessoas para que fossem curadas e elas não são curadas. Eu quero te dizer que Paulo teve uma situação na vida dele que ele orou, e o apóstolo Paulo, homem de Deus, não teve a oração respondida como ele gostaria. E a palavra foi: a minha graça te basta. Sabe o que é isso? É a presença de Deus nos dando condições para nós enfrentarmos a luta. Seja ela financeira, seja ela na tua saúde, ou no teu casamento, ou um vício que você luta, permaneça firme. Se a resposta de Deus não foi o sim, Ele vai te dar condições, Ele estará contigo para que você possa suportar a luta. Essa é a minha palavra final. Que Deus te abençoe. Para você falar comigo, para você ter acesso aos meus conteúdos, vai lá no meu Instagram, @LucianoEscala, ou então na nossa igreja, na Vale de Bênção Brasilândia, você será muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Zeca. Deus abençoe. Você sabe que quando a Angélica está apertada é o seu telefone que toca, né? Eu sei disso, Angélica. Pode contar, eu sempre digo isso. Você é parceirão. Obrigado mesmo, pastor. Deus abençoe sua vida, o ministério também. Amém. É só para reforçar aqui, antes da gente encerrar, o contato dos nossos convidados. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Então você acessa por lá e vai poder conhecer um pouquinho melhor do trabalho e do ministério dos nossos convidados também. Antes de encerrar, eu também só queria deixar aqui rapidamente uma reflexão também sobre o assunto, porque me toca bastante quando o apóstolo Paulo fala dessa questão, né, principalmente de oração, de dificuldade, de pedir e clamar a Deus. Eu entendo que isso fala muito sobre a nossa intimidade e a nossa proximidade com Deus em oração. E eu faço uma analogia com aquele texto onde Jesus fala do religioso que no templo orava de si para si, e daquele que nem conseguia levantar a cabeça, reconhecendo sua fragilidade, seu pecado, sua pequenez. E ele pergunta, né, qual dos dois que voltou para casa perdoado, né? Então, o apóstolo Paulo, ele dá essa demonstração, quando a gente chegar diante de Deus, da gente se rasgar verdadeiramente. Talvez nem fosse necessário, Deus já conhece o nosso coração, mas como é importante quando a gente se quebranta, colocando as nossas dificuldades, sejam elas tribulações, sejam elas enfermidades, sejam elas outras questões tantas que nos afligem, mas da gente derramar, porque eu penso que essa é a fórmula. A gente entrega a Deus e aí Ele nos faz forte, porque daí não é a gente que vai carregar, é Ele que vai levar o fardo, né? É isso que Ele nos ensina. Bom, que Deus nos abençoe. A Angélica está até falando aqui, né, que eu estou pregando, né? Eu não faço muito isso, mas hoje, como um bom reformado, o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer essa mensagem. Encheu de fogo, né, Zeca? Nem não tem como, né? Aí não tem como segurar, né, pastor? Eu sei como é que é. E aí eu espero que o Espírito Santo complete aí no seu coração esse ensino e que esse programa realmente seja bênção na sua vida, tá bom? Deus abençoe. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Fique agora na sequência da programação com mais uma edição do jornal Toda Hora. E aí vai depender, né? Você pode iniciar o seu dia bem informado ou terminar bem informado na edição da meia-noite do jornal Toda Hora. Um grande abraço e até a próxima.